Olá, pessoal, Carlos Palmer aqui no nosso Talk Show. Gente, eu tô com uma baita artista de várias áreas aqui hoje, Eliette Santos. Veio lá de São José dos Campos, isso, nos prestigiando aqui nesse bate-papo hoje que só engrandece o nosso canal, engrandece a nossa cultura do litoral norte. Isso mesmo, Eliette Santos. Olha, que ela já me contou de histórias na caminhada artística dela, até para Portugal essa moça foi. Misericórdia. Ela é ótima. Mas vocês vão conhecê-la após os nossos comerciais. Bom, eu quero mandar um grande abraço ao Dízio Santana, Aline Cavalcante, Silene, Felipe Cavalcante, Rafael Cavalcante. Ah, tem uma coisa, Rafael Cavalcante hoje está fazendo aniversário. Nós desejamos para ele que grava, que está aqui no estúdio sempre conosco, nossos parabéns, muitos anos de vida, felicidades, Rafael Cavalcante Santana. Um beijo no seu coração, meu queridaço. Bom, um beijo também para Sandra Fashion Hair, doutora Dilson Moraes, a todos vocês que estão nos acompanhando, assistindo. Ah, Arlinda querida também que nos acompanha. Beijo, Arlinda. Ó, gente, não deixe de se inscrever no nosso canal, dá o seu like e dá a sua sugestão. Olha, se você está precisando de uma equipe para gravar o seu casamento, sua festa, qualquer evento, AVP Produções, gravações cinematográficas. Endereço abaixo. Um grande abraço. Não saiam daí, porque já voltamos com a Eliette Santos, que vai nos contar sua trajetória de vida artística. Olha, quanta coisa boa. Até já. Voltando aos comerciais, agora vocês vão saber quem é Eliette Santos. Oi, Eliette. Oi, tudo bem? Queridaça! Eu tô sabendo que é atriz, bailarina, sei mais lá o que, jornalista, tanta coisa que não dá nem para descrever. Mas você conta. Então, eu tô bem feliz de estar aqui falando contigo. Faz tempo que eu queria vir, falando pro seu público. Eu tô bem feliz de estar aqui em Caraguatatuba. E daí, assim, como é que a gente começa? Não sei como é que a gente começa. Olha, a gente começa começando falando. Primeiro, eu quero mandar, eu tenho certeza que nós mandamos, eu posso falar em teu nome, para o nosso querido Carlo Curi, sim, esse artista fantástico que marca a sua presença em cada evento de Caraguatatuba e fora daqui. É um cara que viaja muito, né? Ele, o Cláudio Dias, que tem aquele espaço Hartan, que é maravilhoso, várias exposições extremamente significativas para a cultura da nossa região. É um cara que lida com cerâmica, que lida com sim, indígenas, que lida né, com ancestralidade, que é uma coisa maravilhosa, extremamente rica. E na realidade, ele que nos apresentou. Olha, estou fofocando. Cláudio Dias, beijo no coração de vocês dois. E continue assim, hein? Espalhando arte para onde vocês vão. Sim, eu também preciso muito agradecer o Carlo Curi, porque foi ele que me trouxe ano passado. Para 2025, foi ele que fez o convite para eu vir para Caraguatatuba para fazer uma contação. E aí começou toda uma história que é uma parceria muito boa. Bacana. Que é mais de um ano. Sim. E aí que a gente está desenvolvendo. E eu preciso agradecer ao Carlo e ao Cláudio, do Espaço Hartan. Eu sei que eles já estão se sentindo agraciados, não só com as suas palavras, mas com a sua presença aqui, porque eles me indicaram com tanto carinho, com tanto amor você, falaram tão bem de você ontem para mim, que eu me senti enaltecido de receber, né, uma convidada como você, tão importante na área cultural, que tem contribuído muito com a arte. Porque você sabe que nós, artistas, temos um caminho bastante árduo, né? Com bastante obstáculos, bastante pedras,
não, mais não do que sim, mas o amor ultrapassa tudo isso, que é o amor pela arte que nos conduz à grande caminhada da vida. Sim, é isso mesmo, porque nesse quesito a gente está atrasado, porque apenas uma geração atrás, a da minha avó, ela perguntava assim, para os filhos, você vai fazer parte desse povo, dessa gente? Então a gente já está centenas de anos atrasado nesse quesito. Enquanto em 1700, 1800 a Europa já tinha trupes, já tinha Molière, já tinha pessoas escrevendo e já tinham os reis, isso é século XVII, já financiando os atores, as bailarinas. Aqui não, era nada, esse povo aqui não queremos, então a gente está bastante atrasado nisso. É nossa geração agora que está mudando. Mas tem um grande problema, né? Tem um grande problema nessa história. Porque todas as pessoas precisam de artistas. Porque quem leva o entretenimento? Quem leva a alegria? Quem cura da depressão? Quem cura da tristeza? Quem resgata a autoestima e a valorização? O artista. Quem salvou a saúde mental durante a pandemia? Artista? E aí? Mas o artista não tem valor. Olha, menina, tem uma coisa tão incrível que eu me assusto em ouvir ainda pessoas nessa época falando. Artista é tudo vagabundo. Aonde que artista é vagabundo, meu Deus? Aonde? Não, a gente trabalha 7x7. Então! É 24 horas, inclusive. E fora a cabeça que vai dormir e fica pensando no que vai fazer amanhã. É isso que eu tô falando, da coisa do artista, ele não tem um intervalo. Porque o mundo é a matéria-prima para poder fazer a produção, né? Porque a gente precisa passar pelo filtro da ética. Então não é qualquer coisa que a gente vê, que a gente se apropria. Além de ver o mundo, as demandas do mundo, a gente pega isso tudo e tem que passar por um filtro ético que é no drive o tempo todo na cabeça para fazer todo esse filtro para poder se transformar num produto artístico. Então é 24 horas. E não se desliga. Não mesmo. Você acredita que eu sou diretor de teatro, então eu vou para dirigir peças, se eu for dirigir à noite, filha, eu não desligo. Eu vou para casa, eu tenho que andar pelo quarteirão uns 3 vezes, 4 vezes, chegar em casa, tomar um banho, tomar um chá bem forte, para poder desligar e dormir, para acordar 5 horas para começar outra vez. Isso desde o começo da humanidade, assim, tá lá no teatro grego, tá milhares de anos atrás, a gente funciona desse jeito. Shakespeareano, sei lá onde tá. Isso, então o artista é desse jeito, das cênicas. A pessoa da arte visual também é a mesma coisa, cineasta a mesma coisa. Bailarino. E o povo que escreve, os escritores, então assim... Vagabundo aonde? Não sei. Porque o que eu estava falando, o que eu falo com meus amigos é assim, no clássico a gente vê que no comecinho da aula, no segundo exercício, a bailarina já está suando. Sim. Numa verdadeira aula de balé clássico. No teatro, ali na metade do exercício, a camiseta, a calça de quem está fazendo exercício já está forrado de suor. Sim. Na hora de pintar um quadro, facilmente, de fazer uma peça de cerâmica, uma coisa assim, facilmente desce um suor da testa. Então, aquela ideia assim, geração passada, uma coisa do passado, que a gente está se distraindo, que está passando o tempo, eu não vejo isso acontecer comigo nem com meus amigos profissionais, porque eu vejo suor. Além do suor, uma pilha de livros, porque a gente vai ver uma entrevista com um ator, se ele está na casa dele, atrás dele está forrado de livro, porque é de consulta eterna, e não são 3 volumes. Então, assim, quando a gente para fazer uma leitura do que acontece na vida do artista, que é uma estante forrada de livros, um trabalho 7x7, e suor, uma dedicação, a gente vê que não é um passatempo. É também uma pessoa que pensa sobre isso, eu acho que tem que ir para a arte-terapia, que é também um ramo artístico, mas é na arte-terapia, porque daí isso já é o quê? Graduados em arte-terapia. Eu tenho assim, que eu não tenho essa graduação. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você que me interessam, mas antes, só para complementar isso, falar uma coisa assim para você. Na realidade, existem artistas e artistas. Por exemplo, tem artistas que acham atores, diretores,
modelos que também acabam sendo, hoje em dia, artistas. Porque tudo é arte. As pessoas acham que eles querem ser artistas para aparecerem, para mostrarem, para estar na mídia, porque acham que vai conseguir os holofotes. Gente do céu, começa, mas não termina. Porque vai ver que a vida é muito mais dura. E para você manter essa postura de artista, se você não tiver a estrutura, que é o estudo, não fica, você não fica, você não consegue. Só porque você tem cara bonitinha, corpinho perfeito. Beleza, mas é efêmero, passa. A beleza vai, nem com um monte de procedimento, vai. E o que fica? Nada. Porque o público, ele percebe que é o seguinte, a pessoa tá ali querendo o holofote, a fama, sei lá o quê, alguma coisinha, porque tem um vazio interior, alguma coisa assim. Essa pessoa pensa ou imagina que as pessoas não estão vendo isso. Mas quem está na plateia percebe umas coisas, uma fluidez de uma energia que ela vai e volta, que é uma vaidade que vem. A quem está na plateia percebe que a pessoa ali está lá em cima, está falando texto, está dançando, tá fazendo, mas ela não é muito bem do ramo. A pessoa tem uma percepção de que tem alguma coisa errada ali. E não dura muito tempo, né? E a câmera. A câmera pega o seu pensamento, sua energia. Seu olhar. É o raio-x, ela te atravessa. E nessa atravessada, o público que está vendo, que está assistindo, está percebendo. É o conteúdo dentro. É oco. A pessoa percebe. Percebe. Então, num produto super de Netflix, de um produto grande, o público percebe. Pode colocar o artifício que for. Que a câmera ela tem essa coisa que é muito pouco falado no meio artístico, mas ela é raio-x. E também você, como bailarina, artista, atriz, você sabe que o corpo fala através das ações físicas. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Denuncia. Denuncia. Eu vou fazer 2 perguntas para você, sim. E aí nós vamos aos nossos comerciais, e depois você vai contar tudinho sobre você. Tá bom. Eu estou muito interessado, o público está interessado em saber essa pessoa maravilhosa que está aqui. Tem que contar um pouco da vida dela. Bom, tá bom. Explica pra gente a diferença das modalidades de dança. Porque eu sei que você viu um artigo e não estava muito legal, você foi corrigir, e disso levou uma caminhada para jornalista. Porque tudo acaba levando a gente para algum lugar, né? Então, você acabou também desenvolvendo esse outro lado. Explica pra gente a diferença. Sim, porque foi por obrigação mesmo. Porque, assim, não tem quem faça, então vou eu fazer. Eu comecei a ler muito cedo sobre dança. Lá na década de 90, eu estava graduando em filosofia e eu tinha que ler tudo. Eu tinha que ler muito livro, eu tinha que ver muito documentário, eu tinha que ler jornal, tanto da minha cidade, São José dos Campos, quanto de São Paulo. Eu peguei uma reportagem foi da Folha, que estava uma foto com as bailarinas, as bailarinas estavam de colã e os bailarinos de sunga. Embaixo estava escrito, grupo de flamenco. Aí eu falei assim, como eu já vi várias vezes, então eu vou ser a jornalista para colocar os termos corretos. Porque como eu falei para você, me parece que essa geração agora, a gente está, parece que começando a dar uma esclarecida nessa nossa profissão, que até a geração passada era assim, esse povo não vai lá com esse povo não. Meu filho não quero que seja artista. Então a gente está numa geração agora da gente começar a esclarecer as coisas de uma maneira muito educada, de uma maneira clara. Então, na dança, a terminologia correta, eu sou uma bailarina, porque eu tenho uma frequência de aulas, eu sou 44 anos fazendo aula de balé clássico. 44 anos fazendo aula de balé clássico? Porque no Brasil... Eu pensei que você era uma menininha. Não, eu já tô com mais de 50. Quê? Você toma formol? Gente do céu, mais de 50? Eu passei de meio século. Misericórdia, Senhor. E no Brasil, a gente não tem aposentadoria especial. Eu tenho que ir até 63 anos. Né? E na França, não. Na França para com 42 ou 43, mas eu tenho que seguir. Então, voltando à terminologia, que é muito importante. Porque me parece que na graduação de comunicação, de jornalismo, isso não é dito.
E as pessoas que têm o filho e a filha no balé precisam falar o termo correto. Tá fazendo balé? É bailarina, é bailarino. Agora, quem está lá no Carnaval de Salvador, na Bahia, quem está dançando em grupos de axé, são dançarinas e são dançarinos. Dançarinas e dançarinos. São. Quem está no flamenco, a moça, ela é bailaora. Bailaora. Isso. O rapaz, ele é bailaor. Isso, e precisa muito ser falado da maneira correta, porque o flamenco faz parte da identidade do povo espanhol. Maravilha. E precisa muito ter esse respeito com a cultura deles, porque faz parte da identidade de um povo, de uma nação. Aí, para finalizar, quem está no Brasil dançando sapateado, que é aquele sapateado norte-americano, e no Brasil também tem sapateado irlandês. Quem sapateia, inclusive, quem está sapateando catira, quem sapateia, sapateador. A mulher sapateadora. Então não é bailarina. Então se tá uma menina dançando sapateado, não chama ela de bailarina, ela é sapateadora. E o nosso sapateado, nós temos o sapateado brasileiro, que é a catira caipira, que são senhores, né, senhores, meninos e meninas. Então, quem está no carnaval com as máscaras de carnaval, naquelas folias de carnaval, que tem umas coisas lindíssimas no Nordeste, cavalo marinho, tem umas coisas de nego fugido, são coisas lindíssimas. Em Minas Gerais tem bate-bola, eles são brincantes, não são bailarinos. São brincantes. Então, é preciso que faça essa diferenciação de terminologia para respeitar quem está fazendo isso, que muitas vezes não é passatempo. Até o brincante de um bate-bola lá do sul de Minas, que é uma herança europeia centenária. E ele se prepara o ano inteiro. E o bate-bola e o cavalo marinho não é qualquer coisa, são ensaios e ensaios. E assim, a pessoa não faz de qualquer maneira, porque tá o instrumento, o mestre passa como é que faz a dança, como é que faz a música. Isso é uma vida inteira, são décadas de dedicação, então assim, precisa da terminologia estar correta. Depois que você tem essa terminologia, você olha e fala assim, ó, isso daí não é um passatempo, não é qualquer coisa. É a identidade de uma nação. Aí fica muito mais sério. Aí fica seríssimo mesmo, porque eu tenho que falar da maneira correta, porque o balé clássico faz parte da identidade da nação russa. Então não vou chamar a menina de dançarina. E também o termo correto dentro do país, que é a França. Portanto, eu também quero esse respeito para mim, com os grupos folclóricos, porque são brincantes. Aí a gente passa de um qualquer coisa para uma identidade e importância de nação que é muito maior do que a gente pode imaginar. É autonomia. Nossa. Além de autonomia, é respeito internacional. Além de respeito internacional, é economia. E eu não estou falando de 1.000, eu estou falando de milhões. Então é uma outra coisa. Não é um qualquer coisa assim como os antigos pensavam, deixa para lá. Não se meta com essas coisas. Eu estou falando de tudo isso na patamar de Shakespeare. E não é qualquer coisa. Quem sabe lidar muito bem com isso já fez um filme que são ícones mundiais. Então, essa cultura de uma peça de Shakespeare que se transforma num cinema, e esse cinema é um ícone e é a identidade da humanidade, é disso que eu estou falando. Não é qualquer coisa. Então não pode ser um passatempo, não pode ser... Precisa muito mais no Brasil, né? Precisa de mais, assim, lei, aposentadoria especial, reconhecimento dos mestres, que é a cultura de 3 continentes, né? Quando eu estou falando de brincantes, é a África viva, é Portugal ibérico e é povo nativo.
E isso não é qualquer coisa, não é qualquer um que tem isso no corpo. E como isso faz bem para a mentalidade, para a saúde mental e para o corpo. As tradições folclóricas, as narrativas. Isso é saúde mental. É isso que eu estou falando. Olha, maravilha. Olha, você vai nos contar mais após os nossos comerciais, que eu tô curioso. Nossa, que bate-papo delicioso. Gente, vocês não estão gostando? Maravilhoso, né? Uma pessoa culta, viajada, cheia de conhecimentos para nos passar. É isso que engrandece o nosso canal. Essa cultura toda que vem para cá, que são vocês que abrilhantam, né? Pode falar isso? Abrilhantam o canal, iluminam o canal, motivam esse canal a entrar nas casas das pessoas e para que as pessoas também, quem não tem esse conhecimento, venha a ter, quem tem, melhor, né? Vai contemplar mais ainda. Então, olha, vamos aos nossos comerciais e já voltamos com essa moça super simpática, hein? Moça, que não parece a idade que tem. Até já. Até. Voltando aos comerciais, vamos continuar bate-papo. Olha, eu tô tendo, na realidade, posso te contar? Sim, Eu pode. tô tendo um banho de cultura. Ai, que bom. Nossa, maravilhoso. Me conta um pouquinho agora. Sim. Eu sei que você já contou as diferenças, como é que chama, como é que fala, as modalidades de dança, que eu acho isso riquíssimo para que as pessoas venham até, quem não tem consciência, ter. E quem tem, melhor ainda, que vai afirmar. Aí tá para o nosso público ver que artista não é nada desse que falam que é vagabundo, que não, artista é um grande trabalhador que na realidade, assim como o professor que trabalha, porque se não é o professor a gente não chega onde a gente está, né? E a gente acaba exercendo também profissão de professor. Porque o professor, antigamente, era extremamente valorizado. Hoje, não é tanto, né? Que coisa que deveria ser, porque é ele que ensina até mesmo a escrever, a ler e a caminhar. E o artista faz o seu papel de grande importância, assim como outras profissões. Ele é tão merecedor, né, de respeito, de admiração, de valorização, como um médico, como um engenheiro, né? Porque nós trabalhamos cada um na sua área e tem o seu valor na sua área. Então vamos respeitar. Olha, vai fazer teatro, vai fazer dança, porque é um movimento que nos ajuda. As pessoas acham assim, fazer teatro. O teatro, gente, ele ajuda para a comunicação, ele ajuda enfrentamento, as pessoas perdem timidez, elas começam a olhar o mundo de uma outra forma, porque o artista, ele não olha só até a parede. As pessoas que não são artistas, eles olham e tocam na parede aqui, ó. Não, a gente tem o olhar de raio-x, passa para o outro lado. Outro lado, aí você consegue enxergar. Por isso que muitas vezes as pessoas não nos compreendem. Porque a gente enxerga longe. Mas ele viaja, ela viaja, cria. A gente já viu já uma consequência de coisas, do que acontece. Mas assim, o teatro é muito especial. Eu acredito que para todas as pessoas deveria ser assim, na escola, todos os alunos passarem por isso. Porque esse aluno, ele vai fazer um concurso público, ele vai ser uma pessoa concursada, ele vai trabalhar num órgão público, mesmo que fosse um órgão público, digamos assim, serviço burocrático do INSS. Aquele momento que ele vai, uma coisa bem assim comum, né? Uma pessoa, um serviço burocrático. Se ele passou pelo teatro, esse funcionário, na hora da reunião com a chefia, na hora de um grande problema dentro de uma empresa, até mesmo de uma fábrica, de uma montadora, de um órgão público, num grande momento de crise, de problema, numa reunião, essa pessoa vai ter que reportar, falar sozinha e se colocar diante da equipe, da chefia, das pessoas, para esclarecer um problema, para
conseguir uma solução. Se essa pessoa tem o teatro, se ela passou pelo teatro, o desenvolvimento de como é que ela vai se colocar no corpo, os olhos, a gestualidade, e vai passar, ela vai estar e passar essa informação para a equipe, é uma outra coisa. Então é muito importante que as pessoas tenham uma passagem pelo teatro, pelas aulas de teatro, com os professores, com as professoras, mesmo que seja aquele, assim, passar um ano, fazer os exercícios, compreender como é que você fica em pé, como é que você fala, como é que você olha, e passa uma informação através do que você está falando. Porque lá na frente, uma pessoa madura, num serviço muito burocrático, ela vai precisar. E é bastante importante quando uma equipe vê uma explanação bem feita. E aí, às vezes, coloca em xeque o seu emprego, dependendo de como você se reporta, porque você vai fazer um monólogo, me parece, uma narrativa diante das pessoas. É a plateia e é um monólogo. Então, às vezes fica em xeque o seu emprego. É preciso fazer aula de teatro, é preciso ter essa passagem. Quem não tem muita dificuldade para estar de frente às pessoas, a falar com as pessoas, organizar a ideia e até mesmo a sensibilidade de observar os elementos do mundo, como é que as coisas estão organizadas. Então é muito importante, quem dera, né, se tivesse em todo colégio, particular ou público, obrigatoriamente uma aula de teatro, pelo menos um ano, entregando para a escola uma peça de teatro para a escola assistir, os pais verem, mesmo se for um clássico brasileiro do Monteiro Lobato, porque isso fica encarnado na gente. Fica. E a pessoa cresce lá com seus 58 anos, de repente precisa falar com a chefia, e como é que vai fazer se não teve essa firmeza, né? A pessoa precisa ter uma segurança de ficar na frente da chefia, da equipe, e falar. Não é diferente de monólogo? Isso deu uma aula. Mas aí eu vou te falar um outro comentário. Se você não me mandasse seu currículo e não me falasse nada, e entrasse aqui, sentasse, e eu batesse papo, eu não falo entrevista, eu falo bate-papo, e eu visse a sua postura, eu ia falar assim, gente, essa pessoa é artista, essa pessoa é bailarina, não é possível, porque o corpo fala. Quem sabe ler o corpo, que faz arte, entende tudo, porque o corpo, o olhar é o espelho da alma. Então é isso. Agora, minha querida, eu quero saber da sua vida. Olha, fuxiqueiro, fofoqueiro. Quero saber um pouco da sua história. Como que aconteceu, qual o seu objetivo, qual o seu propósito. Sim, eu estou feliz de estar aqui, né, em Caraguatatuba, porque é o seguinte, o ano passado eu vim e fiz uma contação no Espaço Artan. E depois, porque eu preciso falar que eu sou bailarina, eu tenho meus espetáculos solos de dança, né? Eu fico bem quietinha, eu danço, tanto no Brasil quanto na Europa. E eu também tenho a contação, por causa da formação de atriz, então eu tenho um trabalho de contação. Você tem uma contação pequenininha? Eu tenho as minhas são enormes, tá bom, são terríveis. Mas uma parte você pode contar para nós? Não precisa contar inteira. Só uns trechinhos, umas 4, 5 linhas, só para mostrar. A contação que eu fiz, que eu tenho trabalhado que é também parte do meu mestrado, é do Boi Bumbá. O Boi Bumbá é uma contação que ela vai de 10 minutos até 40 minutos. Então ela é bem, bem extensa. E a contação clássica do Boi Bumbá, que eu fiz o ano passado, e esse ano eu voltei para Caraguá, e dia 21 eu apresentei essa contação para 2 turmas de uma escola eu tenho aqui, eu preciso dizer o nome da escola. A contação foi feita para os alunos. Muita coisa, tem que marcar mesmo, né? Da EMF, professor Luiz Ribeiro Muniz. Obrigado, professora Luciana Ferreira, que levou os alunos. Aonde que é essa escola? No Martins de Sá. Martins de Sá. Foi. Aí eu fiz a contação para os alunos de 6º ano do 9º ano, do Boi Bumbá. E
E eu tenho trabalhado bastante com isso, que é uma narrativa que, na verdade, é a mitologia fundante do Brasil, né? E daí eu tenho trabalhado com isso, dia 22 de agosto, Dia Nacional do Folclore. Eu não fiz a contação, eu apresentei o Boi Bumbá em cenas de colagem, porque eu trabalho com colagem também. Artista plástico? Isso. Ai. Porque precisa, sabe? Desde criança eu faço colagem por conta do balé clássico. Tá. Porque a arte erudita, a pintura, quem está em sinfônica, quem toca violino, quem está nessas artes eruditas de balé clássico, ele tem essa exigência da perfeição. E eu tive que ir para a colagem por conta da saúde mental, para fazer bem para a cabeça, de parar com tudo que eu estou fazendo, com o estresse do balé clássico, e poder parar e fazer os recortes, né? Recortar papel, fazer uma composição de uma cena. Essa parada, eu tenho dito para as pessoas que é fundamental agora. Para pessoas que têm grande estresse, cirurgião, pessoas que trabalham com a perfeição, que é a aviação. Porque a aviação a gente não pode errar, né? Não. Errou, tchau, pumba. Então tem umas coisas que assim, cirurgia, aviação, balé clássico, não dá para errar em cima daquelas pontas lá. Não. Ator que vai falar texto clássico, tem umas profissões que não tem margem para erro. E precisa de uma atividade que é para o cérebro, para equalizar, para fazer uma limpeza. E eu encontrei a colagem. Então hoje tem sido muito necessário para mim e eu indico para as pessoas. Que é sair um pouco das telas, do consumo de violência, né? E ir para a colagem dos homens, mulheres, para o crochê, para o tricô. Para uma leitura boa. E eu fiquei na colagem. E eu estou bem feliz, porque as cenas que eu tenho na contação do boi, elas vão para a colagem, vão para a arte visual. E que eu trouxe para Caraguatatuba. Está no Espaço Artã. Que maravilha, que maravilha. E aí você fez jornalismo, fez balé e atriz também, mais alguma coisa assim nessa jornada? Sei que você viajou, foi para Portugal. Você escreveu também alguma coisa? Participou de filme? Foi. Olha aí. Foi. Tô falando. Então, porque assim, foram filmar em São José dos Campos, fizeram 2 filmes. Eu falei, eu vou fazer uma ponta lá, vou fazer Vai fazer uma ponta. Tá. O primeiro filme teve muita gente de São José que participou, que foi o Aparecido Milagre. Que teve um grande elenco que veio de fora e a gente fez também participação. Aí eu fiz lá um teste, aí Gotizuki Yamazaki, maravilhosa. Maravilhosa. Com quem que você foi fazer? Então. Um grande nome de cinema, só isso. Daí eu fui fazer o teste, daí a mulher falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, não sei, me dá um texto, alguma coisa. Ela falou, o que você é? Eu sou bailarina. Aí eu falei, passou, vamos colocar você dançando. Eu fiquei lá fazendo umas cenas. É pouca coisa, mas eu acho muito engraçado, porque assim, me colocaram num espartilho 36, apertadíssimo, bailarina, cabelo puxado para trás, assim, bem esticado em coque. Quase arrancando? Porque eles olharam para minha cara, olharam uma bailarina e me colocaram no molde da bailarina. Eu fico no filme girando e dançando. Aí teve um outro que foi comédia, que foi um filme norte-americano, tá no Guinness Book, e o diretor, ele falou, tô precisando de uma atriz, que ela é engraçada, que parece com a Perpétua da Tieta. Misericórdia, raspa de cuspe. E assim, ela é muito religiosa. Misericórdia. Ele olhou pra minha cara e falou o que ele estava precisando. No dia seguinte eu voltei, já com ela prontinha. Com a Perpétua?
horrível, com cabelo grosso, preto. Para piorar a situação, eu peguei um rímel, aumentei a minha sobrancelha e fiz um bigode. Que linda. Ficou horrível. E eu peguei um terço, uma roupa preta, eu falei, moça, é isso aqui, resolvi seu problema? Ele falou, resolveu, bora filmar. E qual foi a fala? Nem lembro, foi uma coisa horrorosa, foi uma frase de uma pessoa completamente alucinada, sabe? Eu estava num grupo de gente, com vários atores, aí eu falo uma fala no meio que corta uma lógica lá, né? Foi cena interna, foi numa casa, e foi externa, eu com aquele personagem correndo de salto. Na linha do horizonte. De bigode. O que tinha a ver a Perpétua com bigode? Eu quis piorar a situação. Ah, você quis piorar? Eu quis piorar. Eu falei, quer saber? Essa mulher não se depila. Essa mulher, ela é muito radical. Então, ficou aquela sobrancelha enorme, horrorosa, os cílios, meu Deus, um cabelo grosso de trança preta e o bigode. Eu falei, vai assim mesmo, toda de preto. E de salto alto, fino. Aí ele falou, nossa, tá ótimo, tá perfeito. Pra proposta, né? Sim, porque ele deu a partitura, mas é o seguinte, não é qualquer coisa, não é um passatempo. Não. O artista tem que compor. Tem. Ele tem que trabalhar nisso. Criar personagem, trabalhar. E ele tem que segurar esse personagem. Tem. Eu lembro que na hora da fala, a minha personagem, ela estava desmiolada. Então eu saio disso aqui tudo e eu tenho que me tornar uma pessoa desmiolada. E deu super certo. E daí esse tá no Guinness Book, porque ele é o filme com o maior número de diretores no mundo. Nossa. Deu a volta no planeta. Então, cada país, cada continente, fizeram uma parte do filme. Então é um filme... que baba. Como bem, quebra-cabeça. E no Brasil decidiram ter esse humor, esse algo a mais. Então a trupe toda, os atores todos tiveram que compor uns personagens bem diferentes, assim. Ó, eu vou contar um negócio pra você. O bate-papo tá tão gostoso, passou rápido na hora, né? Ai, passou. Já deu tempo, você acredita? Ah, que pena. Você quer falar mais alguma coisa? Quero Fala. sim. Então agora, né, eu preciso falar que a exposição no Espaço Artan, lá na Martim de Sá, na rua Bartolomeu Bueno da Silva, 1231, a exposição, não estou só eu, tem o Grupo Ubuntu e a data, deixa eu dar uma olhada aqui, não é muita informação. Começou 22 de agosto, a exposição vai até 29 de setembro. Isso, espaço aberto. Sim, de segunda a domingo, das 9 da manhã ao meio-dia, das 14 às 17, as visitas para a exposição. Agendado. Né? Telefone 12, né, daqui, 981950786. Vamos deixar abaixo para as pessoas não esquecerem que lá no Espaço Artan está tendo uma exposição maravilhosa, imperdível. Tá, pessoal? Com artistas renomados, super talentosos, inclusive a nossa querida amiga aqui, que já é do nosso espaço. Sim. Não deixe de ir lá no Espaço Artan ver essa exposição maravilhosa, conhecê-la. E você que não conhece o espaço, vai lá, liga para o Cláudio, liga para o Carlos, agenda o seu horário. Você que é professor, agenda para levar os seus alunos, porque tem um número certo de alunos para irem. Vão lá, sim. Eles são super acolhedores, atenciosos, sabe? E eles dão uma verdadeira aula de cultura, eles explicam tudo para você que tem dúvida, tiram fotos, sim. E marcam, sim. O seu dia, sim. E o seu passeio. Sim. É isso? Isso. Mais alguma coisa? Eu acho que é só, tá bom, né? Tá bom? Nossa, com tanta história que você tem, com tanta caminhada, com tanta cultura, você foi passando pela cidade e foi semeando arte e cultura para onde você foi. Precisa, para a gente ser mais iluminado, saúde mental e sair da tristeza e ver outras coisas, além
desse mundo pequeno, né, tão difícil, né, porque viver existe a arte, né, que dá esse respiro, dá essa luz e essa saúde mental. Então, a boa arte, né, aquela que faz pensar, que é bonita, que narra alguma coisa boa, diferente do seu cotidiano. Então, eu fico só agradecida de estar aqui, bem feliz. E eu também, nós ficamos agradecidos com você, porque pessoas como você que valorizam o nosso trabalho, porque o nosso trabalho justamente é valorizar o ser humano, resgatar. Muitas vezes as pessoas, você sabe que, né, os artistas, a maior parte que vem aqui é artista, né? Que a gente passa por tantos desafios no caminhar da vida, que às vezes a gente chega a querer desistir, tá cansado, tá querendo mudar de profissão. Gente, pelo amor de Deus, não. Deus deu esse dom para você caminhar. Nada é fácil. A trajetória da vida não é. Mas com as dificuldades que nós aprendemos, que nós evoluímos, que nós crescemos. Sim, eu concordo. Porque as pessoas não passam as coisas de graça, sabe? Concordo. Todo mundo passa por situações, por piores que sejam. Se você for ver pela lei de Deus ou a lei espiritual, é forma de crescimento. Porque lá na frente, você vai ficar assim, num momento você vai falar, meu Deus, por que eu estou passando isso? Por que isso está acontecendo comigo? Até no passado, na Grécia, nós temos um histórico de histórias de... Nunca foi fácil. Pode ser fácil agora no século XXI para todo mundo, ninguém precisa sofrer tanto assim. Sim. Mas não desistir porque é necessário. Não podemos esquecer da pandemia, porque na hora do desespero a pessoa foi lá e foi assistir um filme, foi ouvir uma música, foi ver um balé, foi ver um teatro. Então é necessário para viver mesmo, para tocar para frente. Sim, a boa arte. Sim, porque, gente, aí a gente vê o que a gente passa aqui, a gente fala, nossa, por que está acontecendo comigo? Mas lá na frente, você vai ver, eu passei por isso por causa disso. Vai te ensinar e vai te dar suporte nesse novo momento da sua trajetória. Gente, eu quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo. Até a próxima. Vou te dar 3. Eu já tô... Você é uma linda, uma querida. Venha sempre, o canal está aberto para você vir aqui. Toda vez que você for fazer uma exposição, fazer alguma apresentação, venha aqui. Teremos o maior prazer em recebê-la e escutá-la. Porque eu sei que esse tempo foi muito curto para você contar toda a sua formação e a sua trajetória. Então a gente ainda tem anos pela frente para você vir contar. Eu quero vir aqui outra vez, eu quero falar bastante, conversar contigo e com o seu público. Vai ser um prazer. Porque eu amo Caraguá, tô aqui desde sempre, desde quando eu nasci eu frequento Caraguatatuba. Caraguá já deve estar apaixonada por você, com tanta coisa boa que você traz para cá. Eu que tô feliz com o povo daqui. Manda um beijo pro Cláudio e pro Carlos. Sim, mando. Fala que nós estamos mandando um beijão para eles, desejamos sucesso, vitória e saúde. Para todos. E motivação, né? Para todos nós. Para todos nós. Tamo aí. Obrigado, viu? Obrigada a você. Ficamos por aqui com o nosso talk show com essa pessoa simpaticíssima, que vocês vão lá no Espaço Artam para conhecer a obra dela, conhecer um pouquinho mais do trabalho que ela vem desenvolvendo aqui em Caraguatatuba. Vamos mandar um beijo, né? Um abraço para os joseenses, né? Temos aqui uma pessoa de São José, um beijo para São José dos Campos, um grande abraço. Não deixe de inscrever no nosso canal, hein, joseense, por favor, tá bom? Um beijo para todos vocês. Palmer em Pauta, caminhando juntamente com a VP Produções. Quero mandar um abraço especial hoje para Rafael Cavalcante Santana, que ele está, hoje é o dia do aniversário dele. Nós desejamos muitas felicidades, sucesso, vida, saúde. E nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo tem um porquê, porque Deus assim escreve. Ô Rafael Cavalcante, beijo no seu coração, queridaço. Sucesso, parabéns. É isso aí, pessoal. Arlinda, beijo. Até o próximo talk show.